5 hábitos que vão transformar a sua vida em 2025. Se você está chegando aqui no canal agora, muito prazer, eu sou a Inara. Por aqui eu compartilho um pouquinho da minha rotina morando sozinha, dicas de organização e planejamento financeiro, vida saudável, um pouquinho de tudo que faz parte da minha vida e que de alguma forma eu acredito que pode transformar a sua vida também. Então já se inscreve por aqui, deixa o seu like para mim também. E hoje eu quero compartilhar com você 25 hábitos para 2025. Eu vi esse vídeo lá no canal da Clara, o Desfrutando a Vida, e também no canal da Mariana Santos. Eu vou até deixar o vídeo delas aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu achei super interessante de trazer aqui para você sobre o meu ponto de vista, os hábitos que eu quero implementar na minha rotina em 2025 e também aqueles que eu quero manter, né, que eu já comecei a praticar, mas eu quero manter ou até melhorar em 2025, e pode servir de inspiração também para você construir uma vida melhor para você também em 2025. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, bora lá. A Clara, ela separou o vídeo em 3 categorias: de saúde física, saúde mental e emocional e desenvolvimento pessoal, e eu fiz a mesma coisa, tá? E vou contar para vocês, né, os hábitos e as metas que eu quero para mim, né, em 2025. E o primeiro deles, dentro da categoria de saúde física, é praticar exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Esse é um hábito que eu já tenho, né? Pra quem tá chegando por aqui agora que talvez não conheça a minha história, mas eu emagreci aí ao longo dos últimos anos aproximadamente 30 quilos. Então eu era aquela pessoa que levava uma vida completamente sedentária. Eu não tinha bons hábitos de praticar exercício físico, bons hábitos alimentares, e foi algo que eu comecei a mudar nos últimos anos, né? Venho mudando e transformou completamente a minha vida. Então esse é um hábito que eu quero manter em 2025. Eu gostaria de ir para academia todos os dias, mas eu não consigo. Na minha rotina hoje eu não consigo. Então, o meu objetivo é pelo menos 3 vezes na semana praticar o aeróbico e a musculação na academia. E o segundo hábito que eu quero manter em 2025 é o hábito de beber mais água. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil para beber água. Eu aprendi a facilitar esse hábito para mim, mas esse é um hábito que eu quero manter e melhorar em 2025, né? Então, ter sempre ali aquela garrafinha de água por perto para me manter hidratada, porque eu sei a importância disso para o meu corpo. O terceiro hábito que eu quero praticar em 2025 é o hábito de desembalar menos e descascar mais, né? Eu já falei sobre isso outras vezes aqui no canal para vocês, mas isso foi algo que mudou completamente a minha alimentação e com certeza me ajudou muito nesse processo de emagrecimento também, que foi de fato aprender a gostar de comer uma fruta, de comer uma verdura. As minhas primeiras compras morando sozinha, quem me acompanha aqui desde o início, né, sabe que as minhas primeiras compras no mercado eram cheias de pacotes, de salgadinho, refrigerante. Hoje em dia eu levo uma alimentação muito melhor, né, e eu quero manter isso em 2025, né. Hoje em dia eu faço também as minhas marmitinhas da semana, que me ajudam muito a me manter ali comendo saudável ao longo da semana, sem falar que evita o desperdício também. Então é algo que eu quero manter em 2025. O quarto hábito que eu quero implementar em 2025, isso é algo que eu preciso melhorar muito com relação à minha saúde física, é consumir menos açúcar. Gente, eu sou uma formiguinha, amo um docinho, principalmente chocolate, e a verdade é que eu até tento ser controlada, mas muitas vezes eu perco a mão, sabe? E eu sei o quanto o açúcar, ele traz prejuízos, né, para nossa saúde, ele inflama muito também. Então, uma coisa que eu quero fazer em 2025 é reduzir esse consumo de açúcar. Para tudo, eu sempre tentei manter muito equilibrado, sabe? Ter um equilíbrio muito grande, tanto com relação ao exercício físico, quanto em relação à alimentação também. Então eu não quero nada drástico, que eu sei que depois eu não vou conseguir manter, mas diminuir de fato o consumo de açúcar, porque eu sei que isso vai fazer bem pro meu organismo também. O quinto hábito que eu quero continuar implementando na minha rotina é o de comer sem distrações. Hoje em dia eu já consigo fazer isso com o meu café da manhã, porque
Eu juro pra vocês que eu tinha o costume de preparar o meu café da manhã, sentar na frente do computador e comer ali o meu café da manhã sem nem pensar no que eu tava fazendo. Isso vale pra tudo. Almoço na frente da televisão, jantar na frente da televisão. Esse ano de 2024 eu consegui mudar um pouco isso com relação ao meu café da manhã. Hoje em dia eu já consigo fazer essa refeição na mesa, sem distração, sem celular, sem computador. Mas o almoço e o jantar ainda é um pouquinho mais difícil, principalmente o jantar, porque é um momento que eu já tô muito cansada, eu só quero sentar na frente da televisão e assistir a minha série, mas eu entendo o quanto é importante a gente ter esse momento de refeição livre de distração, até para que a gente consiga se manter ali no momento presente, né? De fato, apreciar a comida naquele momento, porque quantas vezes você não tá na frente da televisão assistindo uma série, assistindo um filme, comendo, e aí quando você olha pro prato, você já comeu tudo e você nem sentiu o gosto da comida, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então isso é algo que eu quero mudar em 2025, que eu quero, de fato, aprender a comer sem distrações e viver ali aquele momento, né, com a comida. E o sexto hábito que eu quero continuar praticando em 2025 é o hábito de ter mais contato com a natureza, me expor mais ao sol também. Hoje em dia a gente já faz isso, eu e meu namorado, a gente gosta muito de final de semana, a gente vai fazer caminhada numa pracinha que tem aqui perto da minha casa, e aí a gente faz a caminhada. É uma pracinha bem gostosa, bem arborizada. Geralmente a gente vai ali no finalzinho da tarde, então a gente pega um solzinho também. Às vezes a gente gosta até de tirar o sapato, sabe? Na última voltinha que a gente vai dar ali na praça, a gente tira o sapato e tem de fato esse contato com a natureza ali. Isso é muito gostoso e faz muito bem também para nossa saúde, né? Então isso é algo que eu quero continuar fazendo em 2025. E o sétimo hábito que eu quero melhorar em 2025 é aprender a descansar. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Eu entendo que é muito sobre os hiperestímulos que a gente tem ao longo do dia. Eu mesma trabalho com a internet, então eu tô com o meu celular na mão dia todo e é muitas vezes difícil para mim me desligar disso no final do dia. Então muitas vezes eu também vou dormir com o celular na mão e isso é algo que eu não quero fazer mais. Eu quero aprender de fato a ter um momento para isso, sabe? Ter um momento para trabalhar, ter um momento para descansar e de fato eu consegui separar isso na minha cabeça. Eu confesso que ainda é um pouco difícil para mim, então é algo que eu quero melhorar em 2025. Não me sentir culpada por estar descansando, né? Nessa sensação que a gente às vezes cria de ter que estar sendo produtivo o tempo todo, e muitas vezes até o meu trabalho ele se mistura, né, com a minha vida pessoal e às vezes no momento que eu queria ali só estar vivendo, eu tô pensando que eu preciso gravar porque seria uma cena bonita para o vlog. Então é algo que eu quero aprender cada vez mais a fazer uma distinção e uma separação. Agora, indo para a categoria de saúde mental e emocional, o oitavo hábito que eu quero praticar em 2025 é continuar, né? Na verdade, esse é um processo que eu já venho buscando há muito tempo, que é sempre buscar pelo meu desenvolvimento pessoal, né? Pelo meu autoconhecimento. E eu sempre falo que autoconhecimento é uma busca para a vida toda, né? A gente sempre está descobrindo algo novo sobre nós mesmos e eu quero continuar fazendo isso, né? Melhorar ainda mais isso em 2025. E uma das coisas que eu quero fazer em 2025 é a terapia. Né? Eu já tenho o costume de buscar muito isso com reflexão, autorreflexão, lendo livros, né, sobre temas que vão me ajudar a desenvolver características minhas ou até mudar coisas que eu quero mudar. Mas eu acho que a terapia é algo muito importante, né, para que a gente tenha uma maior consciência sobre nós mesmos, e eu já comecei a fazer isso agora no finalzinho de 2024, então é um hábito que eu quero manter para 2025, porque eu sei que vai fazer muito bem para minha saúde mental também. E o nono hábito que eu quero implementar na minha rotina em 2025, e eu confesso que isso vai ser difícil para mim, é o hábito de limitar o uso do celular nos finais de semana. Isso é algo que eu queria muito fazer e eu confesso para vocês que eu ainda não consegui, mas eu acho que é tudo uma questão de planejamento, sabe? Se eu conseguir me planejar melhor, eu consigo sim limitar o uso do celular no final de semana, não ficar tão focada em trabalho no final de semana, de fato usar o final de semana para descansar, para relaxar,
não só deixar de fazer, mas até deixar de pensar, porque às vezes eu tô ali assistindo série, eu tô assistindo um filme, ou eu tô fazendo nadas, vários nadas no celular, mas eu tô pensando em trabalho, então a minha cabeça não descansa. Então eu quero muito limitar o uso do celular nos finais de semana. Eu preciso me planejar com relação a isso, até para deixar às vezes conteúdos prontos para os finais de semana, porque o que acontece é que final de semana geralmente é muito bom pro meu engajamento, são dias onde o meu engajamento tá muito alto, então são dias que eu gosto de postar pra vocês, principalmente lá nas redes vizinhas, lá no Instagram, no TikTok. Então eu preciso me planejar e me organizar para não ficar dependente disso, mas ter esse momento de descanso no final de semana. O 10º hábito que eu quero implementar na minha vida em 2025 é ter um diário de gratidão. Eu já tenho o costume de agradecer pelas coisas, mas eu entendo o quanto é importante até para nossa reconfiguração mental, sabe? Você de fato anotar as coisas pelas quais você é grato e conseguir ver quantas coisas boas você tem na sua vida, né? Quantas vezes a gente reclama, a gente amaldiçoa, a gente olha às vezes para a vida das outras pessoas e parece que a nossa é tão complicada, e às vezes a gente esquece até mesmo de agradecer pelas bênçãos que a gente já recebeu, porque a gente sempre tá olhando lá na frente o que mais a gente quer, o que mais a gente precisa. E eu acho que ter um caderno de gratidão vai me ajudar muito com relação a isso, para que eu de fato consiga olhar para as coisas boas na minha vida e olhar de uma maneira diferente, sabe? E o 11º hábito que eu quero implementar na minha rotina em 2025 é ler pelo menos um livro pelo simples prazer de ler. Ler pelo menos um livro por mês pelo simples prazer de ler. Vocês sabem que eu amo ler, né? Quem me acompanha aqui já viu as minhas estantes, né? Vocês sempre comentam sobre isso. E eu leio desde que eu era adolescente. Eu sempre gostei muito de ler livros de ficção, de não ficção, de desenvolvimento pessoal. Mas o que acontece é que eu percebi que nos últimos anos eu tenho dado um foco muito grande para os livros de desenvolvimento pessoal, de aprendizado. E eu tenho deixado um pouco de ler, por exemplo, ficção, romance, que eram coisas que eu amava muito, sabe? E até por uma pressão de estar fazendo algo útil, às vezes até parece que ler esse tipo de conteúdo, ficção, um romance, uma fantasia, parece que é um tempo perdido, sabe? E isso é algo que eu tenho buscado mudar na minha mente, né? E casa muito com aquela questão do descanso que a gente já conversou antes, né? Trazer esses momentos de descanso e não se sentir culpado por isso. Então, eu acho que voltar a fazer essas leituras vai me fazer muito bem. Então, eu quero ler pelo menos uma vez por mês um livro pelo simples prazer de ler. Um romance, uma fantasia. E eu posso até compartilhar aqui no canal com vocês também. O 12º hábito é construir uma mentalidade de longo prazo. Eu já venho fazendo isso e buscando isso para minha vida há algum tempo, mas é algo que eu quero melhorar cada vez mais. E é muito difícil, porque a gente vive num mundo onde a gente quer as coisas rápido demais, né? A gente acompanha a vida das outras pessoas na internet e a gente vê aquele recorte editado da vida e a gente acha que as coisas acontecem assim, num passe de mágica. E às vezes quando a gente olha pra nossa vida, as coisas demoram tanto, são tantas etapas e tantos processos, e parece que só a nossa vida que é assim, que com outras coisas acontecem muito rápido. E eu entendo hoje que isso é uma consequência do mundo onde a gente vive e que a gente precisa mudar isso, né, internamente. Precisa entender que as coisas boas, as coisas que valem a pena, elas levam tempo. E construir essa mentalidade de longo prazo é justamente para isso, para você entender que as coisas levam tempo e você não desistir na primeira dificuldade que tiver. Eu construí essa mentalidade de longo prazo, de entender que, independente do tempo que vai levar, aquilo vai fazer bem pra você, né? Que coisas boas são construídas com o tempo. Então, essa é uma coisa que eu quero melhorar ainda mais, né? Continuar aprendendo em 2025. E o 16º hábito é criar rituais de relaxamento na minha rotina, sabe? Ter esses momentos pra mim me desconectar, pra
olhar pra mim, às vezes criar rituais do tipo meu momentinho de skincare, um spa day no final de semana, acender uma vela e ler um livro, sabe? Esses rituais para você desacelerar. A gente vive num mundo tão rápido, onde as coisas acontecem tão rápido, que muitas vezes a gente não tem tempo de parar e respirar, sabe? De viver o momento presente. E aí a gente se vê ansioso, se vê com os pensamentos a mil e a gente não sabe por quê, mas é porque a gente não tá sabendo respirar, pausar, viver o presente. Então isso é algo que eu quero trazer de maneira intencional pra minha vida em 2025. O 14º hábito que eu quero melhorar na minha rotina, né, em 2025, é o hábito de trazer funcionalidade pra minha vida, de trazer praticidade pra minha vida. Isso é algo que eu já venho buscando e melhorando, mas que eu quero fazer isso ainda mais em 2025. E quando eu falo sobre isso, né, sobre trazer praticidade e funcionalidade para minha vida, é em tudo, é em todos os aspectos, é no trabalho, na minha vida pessoal, na minha casa. Então, estabelecer rotinas e às vezes até adquirir coisas que vão facilitar a minha rotina no trabalho, em casa. E agora entrando na categoria de desenvolvimento pessoal, o 15º hábito que eu quero praticar em 2025 é consumir conteúdos mais densos e profundos sobre temas que eu quero aprender ou desenvolver. Isso é algo que eu já venho buscando. A gente tá tão acostumado, né, a assistir vídeos de 1 minuto, de 15 segundos nas redes sociais, que às vezes a gente perde até o hábito de buscar por coisas mais profundas, por aprendizados mais profundos, assistir, às vezes, um vídeo como esse, que vai ter aí seus 20 minutos, né, já é algo tão difícil pra gente, né, ou assistir, por exemplo, um podcast com algum especialista em uma área que você quer desenvolver. Então, isso é algo que eu quero continuar fazendo em 2025, algo que eu já comecei a fazer nos últimos anos, mas que eu quero continuar fazendo e aperfeiçoar em 2025 também, né? Buscar sobre esses temas e buscar por esses temas de uma maneira mais profunda, mais densa, até porque muitas dessas coisas eu consigo aplicar no meu trabalho e trazer para vocês esse conhecimento para vocês também. Então, isso é super importante, tanto para o meu crescimento pessoal quanto para o meu trabalho também. 16º hábito tem a ver um pouco com isso, que é colocar em prática o que eu tô aprendendo, porque de nada adianta assistir esses conteúdos, né, e deixar aquilo embora, sabe? Então, praticar de maneira intencional, até para que aquele conhecimento seja assimilado mesmo, né? Muitas coisas a gente precisa praticar no nosso dia a dia para que aquele conhecimento se torne um hábito, para que aquele conhecimento possa de fato transformar a nossa vida naquela área específica. Então, praticar mais daquilo que eu tô aprendendo. E o 17º hábito que eu quero implementar na minha rotina em 2025 é algo que eu já venho fazendo, mas que eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, que é ler e consumir mais conteúdos em vídeo também, podcasts em inglês, né? Treinar o meu inglês. Eu tenho um inglês intermediário, mas por não ter o costume, né, de ouvir coisas em inglês, de ler coisas em inglês, parece que ele tá enferrujado, sabe? E eu entendo o quanto é importante a gente ter esse conhecimento do inglês, porque muitos conteúdos, né, mais densos, mais profundos, conteúdos diferentes a gente encontra em inglês. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e aperfeiçoar isso. Então uma coisa que eu quero fazer é consumir mais conteúdos em inglês no ano que vem. O 18º hábito que eu quero trazer para minha rotina em 2025, né? Na verdade, eu quero continuar praticando, é ter sempre o meu momento de oração, o meu tempo com Deus todos os dias, né? Eu já venho fazendo isso há alguns anos e com certeza foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, ter esse momento com Deus, esse momento de me conectar com a minha espiritualidade, independente qual seja a sua, que você tenha esse momento para se conectar com a sua espiritualidade, porque isso faz toda a diferença para nossa vida, né? 19º hábito é aprender a viver com menos. Eu já tenho buscado mais conteúdo sobre minimalismo, sobre a gente viver com menos, né? Entender que a gente de fato não precisa de tanta coisa quanto a gente acha que precisa. A gente vive numa sociedade, né, onde a gente é bombardeado o tempo todo com coisas, compre, compre, compre,
e muitas vezes a gente não para nem mesmo para refletir se a gente precisa de tudo aquilo mesmo. Então isso é algo que eu quero continuar desenvolvendo em 2025. O próximo hábito tem a ver um pouquinho com isso, né? O minimalismo, ele também te traz um pouco sobre ser menos consumista, né? Consumir menos, e a partir daí você consegue controlar melhor os seus gastos e até mesmo investir para qualquer que seja o seu objetivo, montar sua reserva de emergência, né? Construir uma independência financeira também. Então esse é um outro hábito que eu quero continuar implementando na minha vida em 2025, né? Ser muito assertiva nas minhas compras, conseguir poupar um pouquinho todos os meses, pensando no meu futuro. E o 21º hábito que eu quero praticar em 2025 é criar boas memórias, fazer isso de uma maneira intencional, sabe? Muitas vezes a gente se deixa levar pela rotina e a gente não cria de maneira intencional boas memórias, né? Então planejar às vezes um fim de semana diferente, planejar uma atividade diferente com seu marido, com seus filhos, com seu namorado, planejar isso, sabe? Para não deixar a rotina do dia a dia passar por cima de tudo isso e a gente viver sempre no automático. Então eu quero muito começar a fazer isso, criar boas memórias, planejar essas coisas. Fins de semana diferentes, atividades diferentes, momentos diferentes. E o 22º hábito para o meu ano de 2025 é criar metas e traçar planos de ação para conquistar essas metas, porque muitas vezes a gente só pensa assim, que a gente quer alcançar alguma coisa, mas a gente não tem um plano de ação bem traçado para conquistar aquilo ali, né? A gente não tem um passo a passo prático para conquistar aquilo ali. E isso é algo que eu quero levar para o meu ano de 2025. Dentro das metas e daquilo que eu desejo alcançar em 2025, quais são os passos práticos que eu preciso dar, né? O que eu preciso fazer para que aquilo de fato se torne realidade. E eu falo muito sobre isso no meu e-book, né, que é o meu guia prático, que vai te ajudar a parar de procrastinar e transformar a sua vida, né, se tornar a mulher capaz de realizar todos os seus sonhos. Lá eu falo muito sobre isso, sobre tirar suas metas do papel e realizar essas metas, traçar um plano de ação para realizar essas metas. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive, é uma leitura obrigatória para o seu ano de 2025. Aproveita que o ano tá acabando, adquire o e-book, leia e coloque esse conhecimento em prática, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer do seu ano de 2025 um ano totalmente diferente, onde você de fato vai conseguir traçar um plano de ação para conquistar os seus objetivos. E o 23º hábito para 2025 é criar sempre no dia anterior uma listinha com 2 ou 3 objetivos para o dia seguinte. E mais uma vez é falando sobre intencionalidade, de você viver com intenção, de você de fato pensar naquilo que você quer fazer, naquilo que precisa ser feito e não somente deixar a vida te levar. Então todos os dias, no dia anterior, pensa nas 2 ou 3 atividades que você precisa realizar no dia seguinte, que são importantes para você, que vão te ajudar de repente a alcançar uma meta maior que você tem. Então de fato se planejar, se organizar para isso. Dentro do meu e-book você inclusive encontra ferramentas, né? Tem o nosso planner mensal, o nosso planner diário, que você pode usar para se organizar com relação às tarefas do seu dia, o seu planejamento mensal também, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. 14º hábito é seguir pessoas que me motivam a ser uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente segue tanta gente, né? A gente clica ali no botãozinho de seguir e a gente é bombardeado de conteúdos o dia todo, de informações o dia todo, e a gente não para pensar se aquilo de fato tá ajudando a fazer com que a gente cresça, com que nós nos tornemos pessoas melhores também, se aquele conteúdo tá agregando de alguma forma na nossa vida, né? Então isso é algo que eu quero trazer ainda mais, essa consciência crítica de quem eu tô seguindo, essas pessoas estão de fato me fazendo com que eu consiga me tornar uma pessoa melhor, né? Me trazendo conhecimentos para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor. Então eu quero muito fazer isso em 2025, ter esse olhar crítico para isso. E o 25º hábito que eu coloquei, né, na minha listinha de coisas que eu quero praticar, de hábitos que eu quero ter em 2025, é praticar uma comunicação mais assertiva.
Uma coisa que eu tenho muita dificuldade às vezes é de expressar as minhas emoções, de expressar os meus sentimentos, de expressar aquilo que eu desejo. E isso é algo que eu quero muito mudar em mim, que inclusive eu tô falando sobre na terapia, mas praticar essa comunicação mais assertiva, sabe? Ter esse diálogo mais aberto, falar mais sobre os meus sentimentos, sobre o que eu espero, sobre o que eu desejo. Então esse é um outro hábito que eu quero praticar em 2025. Me conta aqui embaixo quais hábitos você deseja praticar, né, em 2025, hábitos que você quer manter, implementar na sua rotina em 2025, eu vou amar saber. Conta aqui embaixo também assim, ó, hashtag fiquei até o final, se você ficou até o final desse vídeo. Um super beijo, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até lá!